Yehia Meller, Shabbat Shalom a todos. E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje, dia 17 de maio, 19 de Iyar, um dia antes da comemoração da festa de Lag BaOmer. E lógico que nós vamos buscar a mensagem da Torá, da Parashá, que é a Parashá Emor, que significa dize, em hebraico, e vamos tentar fazer essa ligação com o Lag BaOmer e a porção da semana. E com certeza, podem ter certeza que é impressionante como as coisas se ligam, como elas se entrelaçam, por assim dizer. O tema do nosso shiur é sempre, e a gente vem repetindo, cuidado com a fala. Cuidado com a fala. Por que cuidado e não usar o termo emor, de dize, ou fale à vontade? Não. A gente vai entender, usando principalmente a história da festa de Lag BaOmer, da vida do Rabi Shimon Bar Yochai, que foi um justo, um tzadik, ficou, pasmem, por 13 longos anos numa caverna. Ele e seu filho, Eliezer. E é interessante que a porção, ela não só fala sobre a questão da fala, mas ela começa com os Koanim e os levitas. Na verdade, a intenção é que esses dois personagens ganhem ênfase exatamente nessa porção. Se vocês analisarem, Koanim, em hebraico, tradução é servidor. E alguém que serve. E é lógico que eles ficavam fazendo várias coisas no Mishkan, depois, por assim dizer, mais tarde, no templo, e muito usando os estudos de Torá, fazendo as brachot, as mitzvot, tudo com a fala. Mas não só isso, né? A Parashá vem falando também sobre matrimônios proibidos a um Kohen, ou seja, se essa pessoa que foi escolhido tem que ser levita, e assim levita ele tem que ser consagrado, teria que ser consagrado a um Kohanim, um servidor, ou uma pessoa que estava atuando diretamente, bem muito próximo da Shekhinah, da presença divina, o sacerdote, por assim dizer. Então, ele, mais do que nunca, teria que ter todo um preparo, até mesmo porque a gente sempre fala sobre as consequências de quem não se prepara e traz as ordens divinas ou as mitzvot, tudo aquilo que nos aproxima de Hashem de maneira intempestuosa ou desleixada. Deus nos livre. Então, aí, aqui nessa porção, mostra todas as nuances que um Kohen precisava, inclusive, para casar e para não casar. Cita também a Parashá sobre o Hilul Hashem. O que é o Hilul Hashem? É o oposto do Kiddush Hashem. Kiddush, santificar o nome de Hashem. Agora, o Hilul Hashem é exatamente fazer o contrário. É profanar o nome de Akadosh Baruch Hu. Deus não permita. Então, a porção traz essa mitzvah e esse cuidado de não depreciar Hashem, o nome de Hashem, seu sagrado nome. Mais adiante vocês vão entrar nesses estudos, nessa mesma porção, amor, sobre
o Yamin Tovim e o Shabat, ou seja, as festas de Yom Tov e Shabat e todas as outras festas que viriam a acontecer depois da outorga da festa de Pessah, que aconteceu, se não me engano, mais ou menos dia 14 de Nissan. A partir desta data, aí a gente tem o ciclo anual das festas, segundo o calendário judaico. Mas eu quero trazer essa situação de Lag BaOmer. O Rabi Shimon Bar Yochai, que foi pupilo, digamos assim, um dos alunos do Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva, mestre Akiva, o Rabi Shimon Bar Yochai teve a incumbência de fugir dos romanos, né? Depois da destruição do segundo templo, a afronta desses tzadikim com a ditadura, na verdade, a autoridade infundada e blasfema dos romanos. E ele, junto com seu filho, Lazar, eles acabaram indo para uma caverna, né? E nessa caverna eles ficaram por 12 anos. Ok. Durante 12 anos, eles recebiam a visita de ninguém mais, ninguém menos do que Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, ele mesmo, que vinham passar conhecimentos esotéricos, cabalísticos, para o Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho. E essa integração entre eles foi de tamanha proporção, que vejam, o Rabi Shimon Bar Yochai tinha escrito, saiu de lá apto para detalhar tudo isso no chamado livro Zohar. Depois o Zohar ficou, se eu não me engano, 1000 anos oculto, até que, há mais ou menos uns 500, 600 anos atrás, ele foi descoberto, ou um pouquinho mais há 400 anos, mais ou menos, em média também, ele foi, aí sim, ele foi decifrado, diga por assim dizer, ou ser corretamente interpretado pelo Arizal, o gigante, o leão Arizal, o justo, né? E o Arizal, ele conseguiu aí, só para vocês terem uma noção, o Arizal, ele veio exatamente, essa alma fantástica, veio exatamente para poder receber essas informações, novamente, de Eliyahu Hanavi também. Mas o interessante é que quando o Rabi Shimon Bar Yochai ele escreveu o Zohar, ele escreveu algumas coisas usando muita metáfora. E o Rabi Shimon Bar Yochai não, ele veio, pegou essas metáforas, compilou, entendeu, e aí, por Hashem, ele conseguiu descrever o que foi o Zohar. E aí escreveu vários livros. Na verdade, o Arizal não escreveu livro nenhum. Na verdade, quem escreveu foi o Rabino Chaim Vital, o principal aluno do Arizal. E aí vai tudo, Sha'ar, portais da encarnação, portais de santidade, portais, todos eles escritos de acordo com os ensinamentos cabalísticos do Rabino Arizal, o Arizal. Mas é interessante que a Guimará fala, aí trazendo um pouquinho do Talmud, que quando o Rabi Shimon Bar Yochai, depois de ter ficado aquele tempo todo, 12 anos depois preso, e tem toda a história que conta que ele precisava se enterrar para economizar as roupas, para suas roupas não se desgastarem, para ele poder estudar a Torá e não ficar nu, ele se enterrava junto com seu filho.
E nasce, no momento que ele entra na caverna para se esconder, nasce uma árvore que não se sabe ao certo o nome. Alguns dizem que é alfarrobas, mas não se sabe o certo, mas que sustentou ele e brota uma fonte de água limpa dentro dessa caverna. E depois de tanto estudo, antes disso, gente, eu vou pedir para vocês compartilharem e dar um like aí e compartilhem para outras pessoas, para que elas e comentem também para que o YouTube consiga mandar para mais pessoas essa aula, esse shiur. Importante continuar o trabalho. Hoje, excepcionalmente, a gente não está fazendo esse shiur ao vivo, mas por alguns motivos. Mas, enfim, essa mensagem vai ser muito importante e não percam, fica até o final. A questão do que o Rabi Shimon Bar Yochai veio aprender, e ele veio recebendo toda aquela luz, todo aquele conhecimento, e chegou a hora dele saírem da caverna. Os ânimos já tinham acalmado, e vejam, como os ânimos se acalmaram, sabia que o Rabi Shimon Bar Yochai, junto com seu filho, saiu. E quando eles chegaram, olharam os campos, assim, algumas pessoas fazendo trabalhos, alguns judeus fazendo trabalho agrícola, plantação, cultivo de gado, ovelhas. E o Rabi Akiva olhou para aquilo e não entendia como aquelas pessoas estavam ali, fazendo aquele trabalho tão grosseiro. Mas o seu filho, Eliezer, mais novo, mais jovem, impetuoso, e aí ele que ficou mais inconformado, e no momento que ele falou, poxa, como é que essas pessoas estão ligando para essas coisas, judeus, podiam botar outras pessoas para trabalhar, mas por que ele, toda vez que ele falava isso, ele devia estar estudando a Torá com tanta coisa. Diz o Talmud que dos olhos do Rabi Akiva e do seu filho saíam raios de fogo, e ele começou a incendiar, inclusive matou um homem, e começou a incendiar as plantações, e ele viu que ele precisava de um filtro. Mas vocês perceberam que foi através da indignação falada que houve aquela criação, aquela realidade criada através da boca, da fala. Uau, interessante saber disso. É interessante que o rabino Shimon Bar Yochai, ele fala, opa, nós não estamos prontos, estamos prontos. E como ele sentiu-se provavelmente mal com aquela situação, ele está pela luz que ele estava refletindo, pela tamanha santidade, ele falou o seguinte, olha, como a gente sabe que o inferno no judaísmo, né, eles chamam, como vocês quiserem, o purgatório, tem o próprio Zohar chama de Sheol, alguns chamam de qual é o outro nome? Gehenom. E ele falou o seguinte, bom, a gente sabe que o máximo de tempo que uma alma fica no Gehenom são 12 meses, então vamos voltar para a caverna. E 12 meses eles ficaram lá. E aí eu quero fazer, depois voltaram, escreveram Zohar e voltaram mais tranquilos, mas a alusão que eu quero fazer em relação a isso, sobre dizer, sobre essa questão da criação da realidade através da fala, exatamente pelo um dos temas da Parashá, que é o Kiddush Hashem. E é lógico, o Midrash conta, se ordenarem a um judeu que cometa assassinato, adore ídolos ou mantenham relações com alguém proibido, do contrário será executado, deve deixar que o matem. Sua morte, então, trará Kiddush Hashem, santificará o nome de Deus. Sua alma será recompensada no mundo vindouro. Prestem atenção agora. Cada vez que um judeu, ou até nós, os que fazem o Shema Israel, ou seja, cada vez que rezamos o versículo do Shema Israel, devemos nos lembrar que estamos dispostos a morrer antes de negar que Deus é o único Deus. E não importa que situação que a gente esteja,
toda pessoa pode santificar o nome do Todo-Poderoso, sempre que se confrontar com uma escolha de transgredir ou não o mandamento da Torá. Sempre fazendo as suas rezas e se comportando como Deus pede para cada um. Olha que interessante. O Kiddush Hashem, ele é feito através de atos, mas principalmente quando a gente opta por louvar o nome do único Deus. Através de Shema Israel, através da fala. O Rabino Dor uma vez falou para a gente que, através de estudos, colocaram um recipiente com água e uma pessoa ficou falando, isso é um estudo, né? Ficou falando palavras boas, palavras positivas para aquele copo d'água, e microscopicamente eles começaram a fazer uma filmagem e começou a mostrar os cristais daquela água, como ela ficava, como ela se comportava. Então, o desenho dela eram desenhos lindos, como se fosse aqueles vitrais de castelos, só que transparentes e com um aspecto lindo, um aspecto realmente de contentação. Contentação? Contentamento. Agora, contentamento, acho, né? Enfim, contentamento. De esplendor, por assim dizer. E o mesmo estudo também coloca um outro vasilhame com água, e naquele vasilhame só proferiram palavras tristes, ruins, depressivas, depreciativas, e o que concluíram os cientistas foi que aqueles cristais vieram disformes, com desenhos sem nenhum tipo de significado, ou pelo menos de beleza. Imagina você, então, que está acompanhando a gente agora, pensem comigo, nosso corpo, o corpo humano, possui mais de 70% da sua condição física água. Água. Então não é à toa que a Torá proíbe e pede para as pessoas tomarem cuidado com Lashon Hara, a maledicência, para que o que seja dito para quem for, ou para onde for, ou em que situação for, não traga nenhum problema, inclusive físico, emocional também. Que coisa interessante. Então, olhando por esse prisma, Parashá Emor vem falar o seguinte: olha, cuidado, que da mesma maneira que você faz um Kiddush Hashem, santifica o nome de Deus, você também faz um Hilu Hashem quando você fala coisas ruins, coisas tolas, coisas fúteis. A mesma criação de um cenário positivo, bom para a sua vida, às vezes, Shalom, agora Deus nos livre, e você também pode fazer com que a sua vida tenha intempéries, crie situações de difícil resolução. Tudo por causa do Emor, do dize. O que dizer? Pautado no que sairão as palavras proferidas pelas suas bocas? Para tratar com o filho, para tratar com a esposa, para tratar com um parceiro de negócio, um cliente. A partir do momento que você consegue transmitir através da fala, ou seja, coisas boas, você realmente começa a se portar exatamente como Deus pediu lá no começo da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso a Hashem falou. Então, o homem tem a capacidade de criar um cenário mediante aquilo que sai da boca dele através da fala. Pensem nisso. No momento que você está aflito, com dificuldade, se você ficar xingando, ficar batendo boca, isso só vai aumentar o momento de dificuldade que você está passando. E a gente estuda muito sobre isso, às vezes não, quase sempre, ou sempre, perdão, vamos lá. Sempre esse momento de dificuldade vai te trazer para uma realidade que a Hashem está querendo falar com você alguma coisa.
Então pensem. Se não está legal aquilo ali, pode piorar. O buraco, Deus nos livre, pode ficar mais fundo. Se você não aceitar, de bom grado, entender que a Hashem é justo e está cometendo uma justiça ali. E aí você profere coisas difíceis, negativas, a coisa só, Deus nos livre, novamente, piora. Do contrário, o cenário é difícil, mas se você falar, olha, eu sei que a Hashem está fazendo isso porque ele me ama, pelo meu bem, e eu sei que tudo que a Hashem faz é para o meu bem, então aquele cenário começa a mudar a postura, a curvatura, por assim dizer, parece que uma coisa ruim vai criando algo muito bom. Isso é uma opção da gente, é uma opção nossa. Como você vai se portar? A gente sabe que Deus dá os testes para a gente e Ele vai pedir a correção daquilo que você transgrediu. Agora, se você pede com compaixão, vejam, se vocês fazem chuva corretamente, pedindo perdão, a gente vai amenizar todo o sofrimento, mesmo que você tenha que corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas a Hashem misericordioso vai, sem dúvida nenhuma, amenizar a situação. Então preste atenção como é que você vai tratar o filho, a esposa, as pessoas ao seu redor. Lembre-se que quando você cria uma realidade, você pode criar uma realidade para alguém que está aflito ao seu lado. Isso, além de ser um Kiddush Hashem, vai ser uma tzedakah, um ato de caridade, porque você vai melhorar o dia daquela pessoa com algumas palavras dóceis, palavras de motivação e, principalmente, avisando para aquela pessoa que tudo que ela está vivendo, tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Se você quiser esse contato, manter mais esse contato com a Hashem, entender o que ele quer para a sua vida, o início, o start, o pontapé inicial, eu recomendo vocês a comprarem o meu e-book, Transformando o Mundo, onde ele descreve exatamente o que a Hashem espera de um Ben e uma Bat Noah. Faça a sua tzedakah, faça a sua caridade. Tente transformar o mundo com atos de bondade e misericórdia e com palavras boas e positivas. Fazendo assim, certeza absoluta que Hashem aí revelará a tão desejada e sonhada Geulah, redenção, culminando assim, de forma irreversível, como diz o meu querido amigo o Rabi Shimon Bran, a condição irreversível da chegada do nosso justo, verdadeiro e esperado Mashiach. E que seja hoje, em nossos dias. Amém. Amém. Shavuot Tov, uma semana muito abençoada para vocês, uma semana de muito amor, muita prosperidade, muita saúde, muita parnassá, tudo de bom. Yechia Melech.